O Centro de Controle de Zoonoses de Taubaté está realizando um bloqueio contra a raiva na região do CCZ e no Vale do Una. Essas vacinas têm como motivação o alerta gerado na região após a confirmação de um caso de raiva em equino neste mês em uma propriedade que fica próxima ao CCZ. De acordo com o exame que diagnosticou o caso, o vírus foi transmitido por morcegos. Todos os animais do CCZ já foram vacinados e a expectativa é que 150 cães e gatos da região do Vale do Una também sejam vacinados. O Dr. José Antônio, que é o coordenador aqui do Centro de Controle de Animais Xenotrópicos, vai contar pra gente sobre essas vacinas. Doutor, onde estão sendo oferecidas essas vacinas? Bom dia, nós estamos com um posto fixo funcionando no próprio Centro de Controle de Zoonoses e mais uma equipe percorrendo uma região de aproximadamente um raio de 2 quilômetros ali, do local onde morreu o animal, né, que foi exatamente ao lado do Centro de Controle de Zoonoses, vacinando casa a casa, né? Então nós temos esse posto fixo e temos essa equipe trabalhando ali aquelas chácaras, aqueles sítios, no intuito de aumentar a cobertura, fazer uma boa cobertura vacinal daqueles animais, cães e gatos que moram naquela região. Além desses animais de porte pequeno, os cães e gatos, outros também podem receber a vacina, né? Exatamente. Devem ser vacinados bovinos e equinos. Não é essa mesma vacina que nós aplicamos. Nós recomendamos que os proprietários de bovinos e equinos daquela região façam a aquisição no comércio. É uma vacina extremamente barata, extremamente eficaz, né? E façam a aplicação, né? Lembrar que esse animal morreu em decorrência de raiva transmitida por morcego. Então é importante também, na medida do que for possível, essas propriedades rurais fazerem o controle de morcego ali através da pasta vampiricida, né, que é vendida no comércio aí, para que a gente tenha uma redução, tenha uma interrupção desse ciclo de raiva nessa região. Por que é fundamental que esses animais sejam vacinados? A única prevenção para a raiva, a melhor prevenção para a raiva, mais eficiente, é a vacina. Controlar a população de morcego é uma questão muito difícil. Por quê? Porque essa população, por exemplo, a gente pode controlar as colônias de morcego naquela região e vir um morcego voando de 10, 15, 20 quilômetros de distância e afetar um animal daquele. Então, o principal é a vacinação, que vai fornecer aí uma proteção duradoura, né? Inclusive, a gente recomenda que essa vacinação seja feita a cada 6 meses nos bovinos e equinos, de modo a evitar a manutenção dos casos ali, a manutenção do vírus nessa região. Muito obrigada, doutor. A campanha de vacinação contra a raiva deve começar agora em agosto aqui em Taubaté. Carolina Silva, de Taubaté, para o Repórter Setorial. A Prefeitura de Lorena inaugura nesta quarta-feira o prédio da Farmácia Municipal de Manipulação. A obra teve um investimento de R$ 214.400 e foi custeada pela administração municipal em parceria com o governo do estado. A nova farmácia tem aproximadamente 400 metros quadrados e vai permitir ampliar a produção dos 47 medicamentos manipulados que são distribuídos gratuitamente à população através do SUS. A Prefeitura estima que a capacidade aumente entre 30% e 40%. Dentre os remédios oferecidos estão vitaminas, anti-hipertensivos, cremes para micose e anti-inflamatórios. Com a inauguração do novo prédio, cerca de R$ 32 mil ao ano vão ser economizados com custos de locação de imóvel. A Farmácia Municipal de Manipulação Luiz Edmundo Mota está localizada na Rua Padre João Renaldim, número 260, na Vila Epacaré, próximo ao Corpo de Bombeiros. Um novo sistema vai rastrear os produtos que saem do campo para a mesa dos brasileiros. A ideia é evitar que os produtos cheguem às mesas com excesso de agrotóxicos. As mudanças para os produtores começam a valer em agosto. Pelas regras, os produtores deverão fornecer nas caixas e embalagens informações como nome, endereço, lote e data de fabricação dos produtos. Que é basicamente a rotulagem por meio de um QR Code ou por um código de barras, com a identificação do comprador, do vendedor, do produtor. Com essas informações, o Ministério da Agricultura e as vigilâncias sanitárias dos estados e municípios vão poder avaliar a quantidade de defensivos usada na produção e quem é o produtor responsável por aquele alimento. Para isso, os programas de monitoramento vão retirar amostras dos produtos nos pontos de venda e enviar para os laboratórios
laboratórios que fazem a análise. No primeiro grupo de alimentos monitorados estão frutas como a maçã, a uva e o tomate, além de verduras, legumes e hortaliças, como batata, pepino, repolho e alface. A ideia do sistema é evitar que produtos como esses cheguem na mesa do consumidor com excesso de agrotóxicos. O sistema quer rastrear também se durante a plantação foram usados produtos que são proibidos no Brasil ou que deveriam ser usados apenas no cultivo de verduras e frutas específicas. Se a gente consegue identificar aqueles produtos que têm um maior índice de contaminação, né, um maior índice de não conformidade, a gente consegue localizar, identificar o problema, é uma forma de você assegurar que aquele alimento chegue mais seguro ao consumidor. Na entrevista de hoje, José Carlos Cataldi conversa com uma estrategista em emagrecimento. Se você tem dificuldades para perder peso e levar uma vida mais saudável, acompanhe as dicas dadas pela especialista. Não sei se vocês já viram, né, na rede social, no Zap, um anúncio mostrando que os refrigerantes estão enfiando goela abaixo mais açúcar do que a gente pode consumir num dia, em apenas um copo. Coisa preocupante. Vida saudável é o nosso tema de hoje. Estamos recebendo Estela Vilela, estrategista em emagrecimento. Açúcar engorda, né? A gente... bastante. E esse comercial, não sei se você já viu esse anúncio, Sim. Assustador sobre a ingestão de açúcar que a gente leva quando toma um copo de refrigerante. Que barbaridade. É verdade. E o governo deixa fazer isso com a gente? Então, né, eu falo que hoje 1 a cada 5 brasileiros está sofrendo de obesidade, hoje no Brasil. E mais da metade da população está em sobrepeso. Então, aí a gente já vê o quanto a alimentação, a má alimentação é preocupante hoje em dia na mesa dos brasileiros, né? Aliás, Estela, eu acho que o Ministério da Saúde não desconhece isso, não. Eles fizeram uma pesquisa por lá, né? Um levantamento telefônico, ainda que seja. Sim. Chegaram à conclusão que 18,5% dos brasileiros está diante dessa situação. Sim. E eu falo que a obesidade ela é a causa de várias doenças, né? Como diabetes, pressão alta, né? Doenças crônicas e também doenças articulares. Então, hoje em dia, a gente sabe que uma má alimentação, uma má prática de atividade física, né? Uma não prática da atividade física pode ocasionar muitas coisas ruins no nosso corpo. E não é só açúcar não, dona Maria, a senhora que está vendo aí. Essa gordura que a senhora está botando na comida também vai criando aquelas pancinhas, gordura vira açúcar. Sim, e a gordura visceral ainda que nós adquirimos é a mais perigosa, que é aquela gordura que está dentro dos órgãos. É a gordura mais difícil de sair. Então é aí que a gente tem que tomar cuidado. Aquela gordura que está em volta do coração, dentro dos órgãos internos. Isso ocasionando a esteatose hepática. Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo com a alimentação. Por isso que é muito importante a gente mudar os hábitos, né? Não adianta só a gente falar, estou de dieta. Vou fazer uma dieta, vou fazer uma atividade física, vou emagrecer. Reengenharia de vida, seu João. A gente tem que reprogramar o nosso metabolismo, mas também reprogramar a nossa mente. Até trouxe o meu cérebro hoje aqui para ensinar um pouquinho para o pessoal. É algo muito importante, porque sem a mudança da mente, sem a mudança dos hábitos, a gente não consegue ir para lugar nenhum. É colorido assim mesmo o cérebro da gente? Tão lindo, tão bonito. É bonitinho, né? E aí eu falo muito isso para os meus pacientes. Nós temos um programa de emagrecimento muito legal na nossa clínica, onde a gente trabalha o paciente de dentro para fora. Então não adianta só, Cataldi, eu falar para o paciente, uma dieta, uma que eu não sou nutri, né? A gente tem uma nutricionista na nossa equipe que faz isso muito bem feito. Mas não adianta só eu passar algo, uma receitinha de bolo e falar, siga. Então, a gente está com o paciente todos os dias realmente para ajudá-lo. O que importa é a gente mudar dia após dia e um passo de cada vez, a gente mudar os nossos hábitos alimentares, atividade física, beber a quantidade certa de água, porque cada organismo é único. Como nós somos uma máquina, a gente precisa colocar essa máquina para funcionar bem, não é? É muito comum, né, a gente chegar, o amigo falar, não, tem que tomar 2,5 litros de água por dia e tal. Então, não é igual para todo mito, mundo. não. A gente precisa beber 35 ml de água por quilo por dia. Então, a gente tem que pegar o nosso peso vezes 35. E aí, a gente vai tomar a quantidade certa de água. Isso é muito importante.
porque é através da água que a gente vai eliminar as toxinas, que a gente vai conseguir limpar o nosso organismo e fazer tudo funcionar melhor. E aquela maquininha que a nutricionista tem? A minha nutricionista tem uma máquina que dá um beliscão na barriga da gente, adipômetro. assim, e aí ela faz um monte de cálculo lá e tal. Sim, O que é aquilo? Existe também o exame de bioimpedância, onde a gente consegue verificar o percentual de gordura, né? O adipômetro ele faz por regiões. E a bioimpedância, que é a qual a gente trabalha, a gente consegue fazer um mapeamento do corpo do paciente, onde a gente vê a quantidade de massa magra, de massa gorda, o IMC, a quantidade de água e também a idade metabólica, que é a idade que o metabolismo está agindo. Então, por exemplo, às vezes tem paciente que chega na clínica com 19 anos, mas o corpo dele está se comportando como se ele tivesse 60. Nossa. Pelo excesso de peso mesmo. E ao contrário, o cara chega com 65, Nossa, daí, pode chegar a gente tem um paciente 18? assim, ele até me permite falar que é o Paulo, ele emagreceu com a gente também, ele faz pilates com a gente. E a gente fez esses dias um exame de bioimpedância e ele tem quase 50 anos aí e deu a idade dele de 19 anos. A gente falou, poxa, clínica, gente. Aí ele falou para a esposa dele, ele falou assim, viu, olha só como eu tô bem novo para você. Mas é porque ele usa todas as ferramentas para ele cuidar da saúde dele, é isso que a gente tem que fazer. Ô, Stella, sim. Por que é tão difícil a gente entrar na linha e controlar esses impulsos? Sabe, Cataldi, hoje a gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente sabe que a gente tem que cuidar da alimentação, a gente sabe que a gente tem que fazer atividade física, mas por que a gente não faz? Às vezes é por falta de planejamento, por falta de querer realmente emagrecer ou querer uma vida saudável. Hoje em dia a gente quer tudo mais fácil, então é muito mais fácil ir numa lanchonete comer um lanche rapidinho do que preparar o seu almoço. Mas aí a gente tem que pensar um pouquinho, o que eu estou fazendo com o meu corpo, com aquilo que Deus deu pra gente, não é verdade? Eu falo, é um presente. É um templo de Deus. É o nosso templo, né? O templo do Espírito Santo. E eu falo muito isso para os meus pacientes. O que você tem feito com aquilo que Deus te deu? E a gente tem que cuidar muito bem do nosso corpo. E aí a pessoa chega e fala assim, meu Deus, tem que tomar remédio para isso, para aquilo. Tá? Mas eu falo, não adianta nada tomar a quantidade de remédio que tem que tomar para diabetes, para hipertensão, se não cuidar do corpo. Ô, Stella, tem gente que justifica a obesidade, justifica os impulsos, alegando, eu estou psicologicamente abalado porque me aconteceu um problema muito sério, parará. E, de fato, um problema psicológico pode levar a pessoa a se tornar compulsiva, comer sem parar, fazer um monte de bobagem, mas vou te pedir para a gente avançar no tema na volta da entrevista. A Stella Vilela é estrategista em emagrecimento, está ajudando hoje a gente a refletir sobre essa história e buscar uma vida saudável. Ela volta já, não saia daí. A seguir, vai ter aumento em passagens de alguns ônibus intermunicipais aqui na região. Vamos mostrar quais logo depois do intervalo, em instantes.